Olá pessoal do laboratório, tudo bem? Faz tempo que a gente não vem com vídeos novos aqui e hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante que tem a ver com os comportamentos, né? Que é o nosso tema principal aqui e que vai falar sobre o sentimento que a gente tem, a angústia que a gente tem, a ansiedade que encara quando a gente muda de comportamentos. Então, quando a gente está acostumado com um hábito, com uma rotina, e a gente muda de rotina, muitas vezes a gente vai se sentir angustiado. E é normal se sentir assim. E hoje eu vou explicar um pouquinho por que a gente se sente assim, tá? Então, se você já assistiu a aula onde a gente fala sobre comportamento operante, nessa aula sobre comportamento operante, eu explico que existe um estímulo no ambiente que vai uh, fazer um comportamento ser gerado e a resposta desse comportamento no ambiente vai definir se ele tem tendência a se repetir ou não. E essa resposta no ambiente ela pode ser um reforço ou uma punição. Então, toda vez que o comportamento recebe um reforço do ambiente, ele aumenta a probabilidade de ser repetido novamente. E toda vez que esse comportamento encontra uma punição, então ele aumenta a probabilidade de não se repetir. Acontece então que quando nós temos uma rotina, nós temos ali muitos tipos de reforços, que são os reforços que mantêm a nossa rotina. Não existe comportamento sem reforço. Então, se a gente não tiver um reforço para o nosso comportamento, a gente não vai manter a rotina. Então, a rotina ela é gerada a partir dos reforços que mantêm essa rotina operando, tá? Então, muitas vezes, quando a gente muda de rotina, a gente não presta atenção em todos os comportamentos que estavam envolvidos naquela rotina e em todos os reforços que a gente recebia daquela rotina. Então, parar de beber, por exemplo, faz com que a gente evite situações onde antes a gente tinha um bate-papo com os amigos, onde a gente tinha encontro com pessoas que só em determinadas situações sociais, né, só no barzinho tomando a cerveja que a gente encontrava. E a gente para de ter então esses encontros com os amigos. Isso vai gerar uma consequência ruim no início, que é essa angústia, essa ansiedade pela mudança de comportamento. Então, essa ansiedade ela vem do fato de tu perder alguns reforços que tu tinha. E quando a gente para então de receber o reforço, nosso comportamento vai passar por uma fase que é chamada fase de extinção. E a nossa resistência à extinção, ela é criada a partir da nossa experiência de vida. Então, algumas pessoas têm mais e outras têm menos resistência à extinção. Então, para algumas pessoas é muito fácil trocar de hábito, é muito fácil trocar de rotina, é muito fácil deixar de fazer algo que fazia antes, porque elas têm baixa resistência à extinção. Então, logo o cérebro delas já se acostuma com a falta daquele reforço e por isso para de querer emitir aquele determinado comportamento. Outras pessoas têm uma resistência maior à extinção, então elas vão sofrer muito mais com isso, realmente vai ser muito mais difícil. Mas esse processo é um processo que ele termina, em algum momento então a gente consegue passar por isso, né, e não se sentir mais angustiado. Por quê? Porque então os novos reforços, a nossa nova rotina vai trazendo benefícios, vai trazendo recompensas que antes a gente não tinha ou não tinha consciência, pelo menos, que essa rotina trazia, e esse novo hábito, então, ele vai tomando lugar ao antigo. Mas o que fica aqui, então, é vocês entenderem isso, que sim, no início, qualquer tipo de processo de mudança vai doer um pouco, vai ser difícil, vai ter resistência, vai passar por essa fase de extinção. E por isso, então, a gente precisa estabelecer estratégias para lidar com essa angústia, com essa ansiedade. Algumas estratégias estão aqui já no laboratório, que são os exercícios de respiração para lidar com o sentimento de ansiedade. Outras são estratégias preventivas. Então, se tu sabe que tu vai sentir falta daquela rotina, o que tu pode implementar no teu dia para suprir
aqueles momentos, o que que tu pode fazer de diferente. Porque, por exemplo, se tu está fazendo uma dieta, não adianta tu só deixar de comer aquilo que tu gosta, mas tu precisa colocar outros alimentos na tua rotina que vão satisfazer a necessidade que tu tinha antes. Assim como não pode também fazer algo muito restritivo ou que seja uma mudança muito drástica de uma hora para outra, para que tu não sinta tanto essa necessidade ao ponto de tu acabar recaindo e aí gerando também uma compulsão pela falta. Então é importante a gente traçar estratégias para lidar com esses sentimentos, com essa angústia, com essa extinção, tá bom? Deixe teu comentário aqui nessa aula se tu ficou com alguma dúvida ou se tu gostou, só para a gente ter um feedback. Um abraço e até a próxima.